E certamente quando você tem um resultado desse tamanho e a queda acentuada, você discute o que está acontecendo internamente. E quem acompanha os bastidores do São Paulo é o repórter André Hernan, que vai nos trazer as informações. Xará, bem-vindo ao Seleção, tudo bem com o senhor? Tudo bem, André? Abração para você, Pedrinho, Galvão, PC. Ontem acabou o jogo, né? Durante o jogo já começa o nosso trabalho de apuração nos bastidores, né? Teve uma reunião hoje pela manhã no Morumbi, e essa reunião estava o presidente Júlio Casares, o Muricy, o Raí, o Belmonte, que é o estatutário, mas faz parte da direção do São Paulo, entre outros integrantes. Debateram, claro, evidentemente, a continuidade ou não do Fernando Diniz, já que, como a gente não tem a torcida no estádio, a rede social acaba sendo um termômetro muito grande. E ontem, se você fosse em qualquer rede social, você iria ver São Paulino pedindo a saída do Fernando Diniz. Mas, claro, evidentemente, a direção do São Paulo, pensando no dia seguinte, com a cabeça mais fria, de uma maneira mais equilibrada, principalmente com o Muricy Ramalho, que tem sido um ponto muito importante, junto com o Raí, dizer que, olha, não é porque perdeu e está numa sequência ruim que tudo tem que ser jogado fora, não. A frase que eu ouvi foi o seguinte, que me mandaram: nada está perdido ainda, tem chance, tem 7 rodadas, vamos trabalhar. A partir do momento em que há um consenso, em que tem que dar oportunidade mesmo para o Diniz terminar o trabalho dele, trabalhar no Campeonato Brasileiro com chances de títulos, a diretoria do São Paulo parte para atacar em outra frente. Vai ter uma cobrança muito grande em cima dos jogadores. Vai ser a hora dos jogadores darem uma resposta dentro de campo, principalmente para o seu treinador. Porque nas entrevistas a gente vê sempre o Diniz assumindo a bronca, assumindo a responsabilidade e blindando os jogadores. Ontem, por exemplo, o Daniel Alves não foi para a entrevista. Quem foi o Juan Fran, e aliás foi muito elogiado pela postura dele chamar a responsabilidade, sentar lá e enfrentar a entrevista coletiva. Então, assim, vai ter essa cobrança em cima dos jogadores e também vai ter uma cobrança em cima da comissão técnica para fazer uma autocrítica. E, claro, a ideia da direção é a seguinte, algo que o Galvão já falou: se não está dando certo, se está insistindo muito nessa maneira de jogar, tem que mudar. Mudar o jeito de jogar e, principalmente, se tiver que mudar peças, tem que mudar peças sim, mexer no elenco, mexer no time titular. Então foi esse o tom da reunião hoje pela manhã no Morumbi, que vai se desenrolar hoje à tarde lá no CT da Barra Funda, André. É curioso que o novo presidente do São Paulo, Júlio Casares, desde que foi eleito, ainda não tem uma vitória no seu mandato. Isso é uma curiosidade. Quem chamou? Fala, Galvão. Nós não podemos esquecer que tem uma pessoa lá, agora, o Muricy Ramalho, um grande vencedor e com toda a experiência, que ele viveu um drama muito semelhante em 2009. Sim. Ele viveu um drama muito semelhante em 2009, com a vantagem que o Palmeiras tinha. Ele foi o terceiro técnico, começou com o Luxemburgo, saiu, depois entrou, me ajuda aí, meu Deus do céu. Ele Jorginho. fez um bom trabalho, agora o Jorginho está no Figueirense. Entrou o Jorginho, está no Figueirense, aí veio o Muricy. Ele viu a gordura que ele tinha derreter. E derreter, foi derretendo e perdeu a liderança, e foi, e nem zona de Libertadores pegou. Então ele deve doer nele ainda, mas deve ter ensinado muito a ele. O Muricy ele é muito ético. Ele participa de todas essas reuniões, ele não vai se meter no trabalho diretamente do Diniz. Mas se eu sou o Diniz, eu ia procurar conversar mais com o Muricy. Ele já deu uma palestra aos jogadores depois da eliminação na Copa do Brasil, junto com o Raí. Isso, ele deu uma palestra. Agora, Galvão, você sabe que a derrocada do São Paulo esse ano, ela é maior que a do Palmeiras em 2009. Porque nunca na história do Campeonato Brasileiro, um time que abriu 7 pontos para o segundo colocado perdeu o título. Pode ser a primeira vez. São Paulo, por enquanto, perdeu a liderança. André. Isso nunca tinha acontecido. E, Pedrinho, já te passo. Pode voltar. Quero só mostrar a matemática, que quando o São Paulo ganhou sua última partida contra o Fluminense, o cálculo do Infobola, o site do matemático Tristão Garcia, apontava chance de título de 76% para o São Paulo. Só que a matemática não calcula que o time vai engatar 4 partidas desastrosas. E a chance de título agora, o Internacional, por exemplo, tinha 3% em 28 de dezembro. A chance de título agora aponta a Inter com 52%, São Paulo com 17%. Porque futebol não é matemática, você não calcula
que um time vai ter uma sequência de 4 jogos de maneira desastrada. Fala, Pedrinho. Não, é sobre tudo que foi falado aí, o jeito de jogar, eu acho que não, a frase certa não seria, tem que mudar o jeito de jogar, eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que usar as outras fases do jogo que você não está usando. Identificar aquilo que não está dando certo. Por exemplo, essa saída de trás do São Paulo, ela está muito marcada pelos adversários com um bloco muito alto pressionando. E o São Paulo está tendo dificuldade de sair. Eu entendo o Diniz porque eu vejo a forma com que ele faz a abordagem na beira do campo. Na maioria das vezes, o erro acontece não pela ideia, não pelo conceito, pela tomada de decisão errada. Mas não importa, se os atletas estão tomando a decisão errada, ele vai ter que mudar. Não mudar o jeito de jogar. Ele vai ter que, de repente, estruturar. O Galvão fez diversos jogos, PC, enfim. Eles vão lembrar. Quando o goleiro ia bater o tiro de meta, que ia tentar sair jogando, aí o adversário pressionava, o goleiro fazia... Aqui a imagem saiu, não vai dar para eu mostrar aqui como é. Mas olha, como o Pedrinho, a gente está mostrando vários gols que o São Paulo levou em saída de bola nesse campeonato, tá? Sim. São vários. Então, o que eu quero, depois eu faço quando a imagem estiver em mim, eu falo. O que eu quero falar, André, é que a gente não pode destruir a ideia e o conceito da construção ofensiva vindo de trás. O que a gente tem que estimular é que hoje tem uma relação entre comissão técnica e treinador, comissão esportiva, desculpe, gestores que entendem de futebol e treinador, não que eles vão cobrar quem vai ser titular, quem tem que sair do time, não. Eles vão bater um papo sobre mudanças de fases do jogo. Esse lance aí, para mim, é a completa forma de explicar a tomada de decisão errada. Primeiro, o Inter estava atacando, a bola cai na mão do Volpi. Então, o Inter está dentro do campo do São Paulo. O Luciano vai receber a bola de costas. Ele tem que estar de lado para ver quem está chegando e ver de onde vem a bola. Ele está de costas, ele perde a referência. Quando ele dá o passe para trás, o Praxedes, que já estava nele, ele já vai direto pressionar o Tietê lá. O Tietê não, o Vitor Bueno. Então, assim, a tomada de decisão é errada. O Diniz, ele briga com isso, porque ele percebe, vê que dá para sair jogando. Só que a tomada de decisão está errada. Então, ele tem que trocar, Pedrinho, André. Pedrinho, me permita uma coisa. Eu concordo inteiramente com você. Eu não digo que é mudar o jeito de jogar, porque o pensamento de futebol do Diniz é esse. Mas se você botar os lances, eles são todos muito parecidos. Sim. E quando você disse que o jogador ele erra, por quê? Aí você temos que acrescentar, primeiro, a falta de tempo, pela falta de espaço, pela marcação do adversário, a pressão da fase ruim, os erros que têm acontecido, tudo isso na cabeça faz errar, faz o goleiro sair errado, faz o cara tocar errado, tudo isso faz parte. Eu não digo mudar o conceito dele de futebol, não. É ter outras alternativas. Perfeito. Exatamente, outras alternativas, porque o São Paulo joga só da mesma forma, os adversários aprenderam a jogar contra o São Paulo e o São Paulo está tomando um gol atrás de outro, saída de bola. Olha aí, Daniel Alves, de costas, perdeu esse jogo com o Bragantino. Até porque, Galvão, diferentes times, com diferentes maneiras de jogar, aproveitaram essa saída de bola do São Paulo. E já aconteceu, hein? Já aconteceu nesse campeonato, o André Hernan pode trazer mais detalhes aqui, o que relatou o Pedrinho de você ter uma conversa normal, gente, chefe conversar com o subordinado. Isso é ser adulto, ser gente grande. Já aconteceu dessa mesma direção do São Paulo, no caso o Raí, procurar o Diniz, à época, e falar assim, não está dando certo a maneira como o São Paulo está jogando. O São Paulo está sem proteção, os volantes são Tietê e Daniel Alves, precisamos mexer. O Diniz mexeu. O Diniz, que é tido como um cara meio cabeça dura, muito fechado nas suas convicções, mexeu. Ele tinha uma peça ali que não estava sendo aproveitada, que era o Luan. E essa peça mexeu na maneira de o São Paulo jogar. E a questão que eu queria debater com vocês é, se o São Paulo quiser mexer de novo na maneira de jogar, o que você acha, PC? Tem condições? Porque era assim, parecia meio simples. O time está desprotegido, coloca ali um volante marcador. Luan, melhorou muito o time. Hoje você vê condição desse elenco proporcionar ao Diniz mudanças para as 7 rodadas derradeiras, PC? Claro que sim, até porque como esse campeonato é caracterizado pela oscilação e eu bato muito nessa tecla, volta e meia eu percebo que se ignora que esse é um campeonato disputado em época de pandemia, não é um campeonato linear, pelo contrário, ele vai se caracterizar pela irregularidade.
O São Paulo tem um elenco e o André Hernan trouxe uma informação muito importante. O São Paulo tem um elenco capaz de dar essas respostas que o São Paulo está precisando, mas tem que haver também uma conversa de jogadores e comissão técnica. Nós temos por hábito colocar todas as atenções em cima só do trabalho do treinador. Coletivamente o São Paulo caiu, individualmente o São Paulo caiu. O Daniel Alves, que terminou o ano de 2020, até agora não tem conseguido repetir o desempenho em 2021. Então ele, Daniel Alves, tem que ser cobrado e tem que se cobrar também. Dá para encontrar novas alternativas? Evidentemente que dá. Há no elenco do São Paulo essas opções. Agora, isso tem que ser primeiro admitido. E me parece que o Fernando Diniz é inteligente o suficiente para reconhecer aonde ele precisa fazer acertos, aonde ele precisa fazer modificações. Se não fosse assim, o São Paulo estaria jogando da mesma maneira que o Atlético Paranaense jogou quando o Fernando Diniz o dirigiu, que o Fluminense jogou quando o Fernando Diniz o dirigiu. E se você for olhar o trabalho no São Paulo, você vai ver que em relação aos dois anteriores, houve muitas mudanças, André.